Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos estudar juntos uma jurisprudência que fixou algumas teses em relação à confissão extrajudicial. E sempre que há fixação de teses, quando a jurisprudência traz requisitos, é potencial pergunta de prova. Então, vamos olhar essa jurisprudência com bastante atenção e fixar bem essa tese formulada. Bom, essa decisão ela é da terceira sessão do STJ, foi publicado no informativo 819 e trata de algumas teses para a validade da confissão extrajudicial. Então, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado, e se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que acolheu. Bom, o caso concreto aqui eu trouxe para a gente analisar foi uma condenação de furto em que os únicos elementos ali que foram utilizados, que foram possíveis escolher durante a investigação e utilizados para a condenação, foi essa confissão extrajudicial que foi obtida ali no momento da prisão pelos policiais, então não havia contato do investigado ali, do suspeito, com o seu advogado, e o reconhecimento fotográfico que foi feito sem a observância do artigo 226, tanto em sede, em sede de inquérito policial. A gente só, vou abrir um parênteses aqui, que o STJ, a partir de 2020, depois seguido ali também pelo STF, entendeu que o artigo 226 do Código de Processo Penal, que versa sobre o rito do reconhecimento fotográfico e pessoal, é para os dois, ele deve seguir aquele rito obrigatório do Código de Processo Penal. E a ausência de observância gera impossibilidade de utilizar aquele reconhecimento para a condenação. Então, nesse caso, foi utilizado para a condenação um reconhecimento inválido e uma confissão informal ali, extrajudicial, que foi refutada depois pela defesa e foi desconsiderada, como a gente vai ver. Então, outros elementos de prova que poderiam servir para embasar a condenação não foram encontrados. Não foi encontrado o bem que foi furtado e a câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntada ao inquérito, apesar de que aquela câmera ela existia no momento do crime, inclusive foi mostrado para a vítima a imagem do autor do fato. Bom, então o STJ na decisão, ele fixou essas teses, demonstrou a importância dessas teses em razão de que essa confissão informal feita no momento da prisão, ela é mais suscetível ao risco de ocorrência da tortura à prova. Então, pela incidência da tortura nesse momento, do crime de tortura, da pressão ali exercida, da coerção estatal no momento dessa prisão. Por isso, é necessário que essas confissões extrajudiciais elas sejam feitas com mais cuidado. Então, aqui, o STJ, alguns argumentos aí para fundamentar essa decisão. Que a confissão extrajudicial ela é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura à prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida e não apenas presumida a licitude do seu modo de obtenção. Então, que ela seja colhida sem coerção, seja física ou moral, sem nenhum meio de comprometer ali a voluntariedade daquele ato de confissão pelo investigado. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente de maneira documentada dentro de um estabelecimento público estatal e oficial. Esse aqui foi uma das teses, agora a gente vai ver. Aqui, inclusive, só pontuar isso aqui antes também que é importante, que a confissão ela não implica necessariamente a condenação, ela deve ser valorada com outros meios de prova que estão ali no processo, para que seja possível ali a condenação do acusado, porque só a confissão não poderia ser um critério de condenação. Aqui é do caso concreto, como a condenação se deu ali amparado naquele reconhecimento que não seguiu o rito do CPP e nessa confissão extrajudicial que não foi observado ali, não foi possível valorar a licitude daquela colheita, já visto que a defesa, inclusive, falou que
ela foi obtida mediante tortura, porque em sede de delegacia o acusado negou a autoria do fato, então foi absolvido nesse caso concreto. Então vamos para as teses fixadas, que é o mais importante, eu vou pontuar aqui o que a gente tem que lembrar para a prova. Então, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente de maneira documentada. Então, essa confissão informal no momento da prisão ali, que só é falada, não vai ter validade, dentro de um estabelecimento estatal público oficial. Então, se na delegacia de polícia o acusado querer ali, o investigado, suspeito, querer colaborar e confessar, vai ser registrado e tem que ser dentro de um estabelecimento estatal. E essas garantias, elas não são renunciáveis pelo interrogado. Se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir por outros meios, né? Isso aqui a gente viu ali na primeira parte. Segundo ponto, a confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. Então, passou-se daquele tempo, né? Havia principalmente ali no sistema inquisitivo, que a confissão era chamada rainha das provas. Então, se o acusado tivesse confessado, pronto, estava resolvido, ele era condenado e o processo finalizava ali com aquela confissão. Mas hoje, no nosso sistema acusatório, partindo ali do princípio do livre convencimento motivado do juiz, as provas, elas não são tarifadas, em regra. O juiz, ele vai valorar aquela confissão com outros elementos ali que foram colhidos para ver se aquela confissão realmente ela bate com o que foi apurado durante a investigação e a ação penal. A confissão judicial, terceira tese essa, em princípio, obviamente, ilícita, a judicial. Todavia, para condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do artigo 197 do CPP. Desculpa, gente. Então, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e, para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se existe compatibilidade ou concordância. É o que a gente falou. Não pode utilizar a confissão, nem a extrajudicial, nem a judicial, unicamente ela para condenação. Deve ter outros meios de prova lícitos ali para corroborar com o que o acusado está confessando. E, por fim, é um tema até que já teve polêmica entre os tribunais, mas ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão, judicial ou extrajudicial, retratado ou não, confere ao réu o direito à atenuante respectiva, ali no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, em caso de condenação, mesmo que o juiz sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da defesa. Isso foi até um ponto que havia discussão no STJ, e aí o STJ elaborou uma súmula, só não vou me recordar o número agora, mas que a confissão ela vai ser utilizada pelo juiz para esse redutor, né, ali como atenuante, ainda que o juiz não valore ela não utilize ela para a condenação. Isso porque a confissão, ela nasce, né, esse atenuante da confissão, ela nasce no momento que o réu confessa, e não no momento que o juiz ele valora aquela confissão ou não. Isso poderia trazer alguma quebra de isonomia entre acusados. Um que confessasse e fosse utilizada aquela confissão na condenação e outro que confessasse e não fosse utilizada. Então, esse foi um tema também. Tem até vídeo aqui no nosso canal, recomendo que vejam essas teses aí da atenuante da confissão. E essas teses da confissão extrajudicial, eu acho que vocês têm que dar uma olhada bem com cuidado. Essa decisão tem 136 páginas, mas eu achei interessante esses pontos aqui resumidos e é o que a gente tem que levar para a nossa prova. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, bons estudos e até lá!